Muito boa tarde, Pastor Genivaldo, em São Paulo, hoje dia 21 de fevereiro de 2018, 17 horas, hora do café, e eu aproveito para gravar este áudio, este vídeo, não é? Que é o de número ainda 87, terceira parte, título: A Igreja Sumiu. Pois é. Bem, eu estou dando continuação ao arrebatamento da igreja. Ontem nós falamos sobre a vinda do anticristo, essa consolidação de sistemas que vai permitir essa entrada, não é, de forma pública, e o mundo inteiro vai tomar conhecimento dessas mudanças todas. Mas eu devo dizer que eu estou impressionado com a divagação das questões teológicas no tocante ao arrebatamento da igreja, aos sinais, à primeira ressurreição, as duas fases da primeira ressurreição. Claro que são poucos os textos bíblicos que apontam assim diretamente para o assunto, mas que, não havendo contradição nesses textos, obviamente sempre foi tido para nós, desde o começo da minha fé e dos meus avós, enfim, dos nossos pais, como certa maneira como a igreja será tomada da terra. Nunca pairou assim um pingo de dúvida em relação a isto. Bem, eu devo começar pelo capítulo 14, conhecidíssimo capítulo 14 do Evangelho de São João, em que Jesus nos tranquiliza com a sua palavra quando diz a partir do verso 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, lá em cima, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem. Aí vamos lá para o capítulo número 22 de Lucas. Eu já li esse texto aqui em vídeo anterior, em que Jesus preparou um momento para a celebração da última Páscoa com seus discípulos antes do padecimento na cruz. Mandou alguém lá na cidade e seguir um homem carregando um cântaro, e quando chegasse no lugar que ele queria, dissesse: olha, o Senhor quer esse lugar aqui, tá bom. E assim fizeram, encontraram o cenáculo, estão lá no cenáculo, Judas também está lá, e nessa ocasião Judas é revelado pelo Senhor como sendo um traíra, não um traidor, como vocês costumam falar. Traíra, né? Traidor é nosso. E diz: direis ao pai de família, o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Lucas 22, 13 e 11. Depois, mostrado o cenáculo mobiliado, fazer os preparativos, mandou comprar o que precisava. Indo eles, acharam como lhes havia dito e prepararam a Páscoa. E verso 14: chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. Não faltou ninguém nessa reunião. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. E é claro que na mesa não havia os elementos da Páscoa lá produzida, orientada por Moisés, mas havia pão e vinho, que representam o corpo e o sangue de Cristo. E ele disse: porque vos digo que, disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. E aí o verso 16: porque vos digo que não a comerei mais até que se cumpra no reino de Deus. Não está falando aqui do reino milenial lá na frente, não. Porque o reino de Deus, ele começou com a pregação de João Batista, onde diz: olha, está entre vós, pela fé já habitamos as regiões celestiais em Cristo Jesus. Este é o reino de Deus aqui na terra. Muito bem. Depois tomou também o pão, dado graças, partiu, deu aos discípulos: esse é o meu corpo
que é partido por vocês, fazei memória de mim. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, fala objetivamente, diretamente, as seguintes palavras já conhecidas e faladas aqui mesmo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Aqui já não há mais a questão do pecado, do domínio do pecado, da perda da fé, nada disso, acabou, cessou todo o problema, estaremos sempre com o Senhor, daí a expressão. Então o que acontece? Vamos falar da segunda vinda já, não é? Da segunda fase da vinda do Senhor. Apocalipse 1:7. Grande tribulação aqui na terra, aquele período de 7 anos, tal. A igreja arrebatada participa das bodas do Cordeiro, que pode ser esta ceia dita pelo Senhor. Não sabemos exatamente quais os elementos estarão diante dessa festa maravilhosa, mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Apocalipse 1:7. Agora sim, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Está aí. Agora preste bem atenção numa coisa. Aquelas parábolas, aliás, eu li um texto hoje em que o sujeito dizia assim: os parabolizantes e etc., desqualificando as parábolas do Senhor. Elas não são desqualificáveis, as parábolas têm sentido, endereço certo e deve ser levado em conta. Por exemplo, quando o Senhor diz assim: 2 estarão numa cama, um será tomado, o outro será deixado. 2 estarão no campo trabalhando, um será tomado, outro será deixado. Alguns acham que Jesus vem de noite para todo mundo. É claro que não. Se ele vem de noite para o Ocidente, é dia no Oriente, o Senhor arrebata a sua igreja de qualquer maneira. Então estaremos com o Senhor. E nesta segunda fase, quando ele vier para reinar no milênio e desbancar a mesa do anticristo, diz ele que todos os olhos o verá, até mesmo os que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão. Conclusão: no grande evento, o arrebatamento da igreja, esperado pelos salvos, dar-se-á a reunião com os filhos de Deus que nele creem desde a fundação do mundo. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão arrebatados. Por isso, nós cremos no arrebatamento da igreja. Temos esta esperança e procuramos nos purificar cada dia mais, pois em breve a igreja do Senhor será tomada daqui da terra. Aliás, falando em santificar-se, etc. tal, porque alguns aí acabam pregando que não há que se preocupar com nada por conta de meritocracia, essa coisa. Tem nada que ver, preste atenção. Capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, está escrito lá: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ora, é um processo, nós sabemos disso. Todos os dias temos que estar trabalhando a nossa vida, os cuidados, para não nos corrompermos. Está lá na carta de João: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E esses desencontros todos entre o homem e a sua comunhão com Deus, pode acontecer com qualquer pessoa. O mais, puro entre os homens, o mais sincero, o mais honesto, às vezes não erra de uma maneira, pode errar de outra. Por exemplo, há um grande pecado. Existem os pecados visíveis, os pecados julgáveis pelo homem, e tem aqueles que não são visíveis nem julgáveis, porque ninguém vê, não sente. Por exemplo, a perda do primeiro amor. Quem é que vê se o homem perdeu, salvo alguns sintomas, a perda do primeiro amor? Aquele que recebe os talentos, não produz, não faz nada, esconde os talentos, diz: eu tinha medo, então eu escondi os talentos, e pagará por conta disso. Então, meus queridos, a vinda de Jesus em 2 fases. A primeira, antes da grande tribulação, ele vem para o arrebatamento da igreja, e nós cremos nisto. Na segunda fase da primeira vinda, primeira fase, segunda fase, ele vem para reinar no milênio.
a igreja estará com ele, reinará com ele, descerá do céu a nova Jerusalém ataviada, como ao esposo, a saber, a Cristo, etc. Aí a gente parte lá para o Apocalipse para ver mais lá para o final, que não vai acontecer no final, vai acontecer no começo, uma questão de estrutura do texto de Apocalipse, né? Considerando aquilo que já falamos ontem sobre o tempo de Deus e o tempo do homem, nós teremos esta convicção de que a igreja reinará. Depois temos as duas testemunhas mártires, não é? Falaremos um pouco sobre ele no próximo e último áudio dessa questão do arrebatamento da igreja. Olha, se a pessoa não quiser crer dessa maneira, não há problema nenhum, mas não me impeça de crer e nem impeça milhares de cristãos que ao longo desses anos todos que a gente conhece, creem no arrebatamento da igreja na forma como estamos divulgando aqui, inclusive apoiado pela cúpula da nossa igreja através de lições bíblicas. Ali eu encontrei aqui uma lição, não sei de que ano, de número 5, que trata exatamente sobre esse assunto, exatamente como estou explicando para você. Não estou acrescentando, inventando absolutamente nada e nem buscando uma forma de ajeitar as coisas para ver se o meu argumento funciona. É Bíblia pura. Beijo a todos, Deus vos abençoe e vos conserve em paz.